Vamos tentar, eu acho que a palavra certa é vamos tentar honrar a memória e as ideias de Agostinho da Silva. Acho que se no final desta atividade conseguirmos trazer para os dias de hoje, para o presente, um pouco da vida e da alma deste grande filósofo, correu bem. Acho que foi um grande sucesso. Quando falamos de compreender e de estudar a história, muitas vezes é tentar resgatar ensinamentos que foram sendo esquecidos ao longo do tempo para os dias de hoje, como se houvesse este muro a partir do qual entra o esquecimento e as coisas realmente desaparecem. Enquanto nós nos conseguirmos relembrar, as coisas ainda estão vivas. Portanto, vamos tentar que Agostinho da Silva continue vivo na atividade de hoje. O que é que é muito importante, se calhar percebermos desde o início com Agostinho da Silva, é que ele é um grande mistério, sem dúvida. É um mistério, por um lado, parece que é muito difícil compreendê-lo, por outro lado, aquilo que nos diz, como vem sempre numa linguagem simples, com palavras que qualquer pessoa entende, no fundo parece estar a esconder uma profundidade enorme. Quando olhamos para as quadras dele, não sei se já tiveram a oportunidade, são quadras minúsculas, têm 4 ou 5 palavras cada verso, mas uma pessoa lê aquilo e pensa, espera lá, outra vez, e vai sacando dali quase como se fosse um baú que tem muitos tesouros, há muito para explorar. Uma ideia que surge, acho eu, que podemos partir daí, e esta ideia vem daquelas pessoas que o conheceram, é que ele era um pouco como um Sócrates que andava pela rua, falava com as pessoas e revelava às pessoas a própria personalidade delas. Porque muitas vezes nós achamos que, penso eu, que vamos reunindo grandes certezas, vamos formando a nossa personalidade, mas até vir alguém de fora e um pouco abanar as nossas certezas, a partir daí é que nós percebemos quem somos, o que é que acreditamos, como é que pensamos. E muito do papel de Agostinho da Silva era um pouco este, que era testar a fortaleza das nossas convicções. Quando ele falava, com o tipo de conversas, e não só, a obra inteira dele, quando ele se aproximava das pessoas, era muito isso, que era dizer uma ideia e depois rapidamente contrapor talvez sim, talvez não. Ele não se fixava tanto em certezas, mas tentar ver as coisas de todos os ângulos possíveis. E isso já diz muito da vida e obra dele. Tentando começar aqui pelo início, temos que começar com o nascimento dele. E começar com o nascimento temos que perceber qual é que é o período ou como é que está Portugal neste momento. Estamos a falar de 1906, ou seja, 4 anos depois cai a monarquia, dá-se a implantação da República. E isto é muito importante, porque a partir daí, e Agostinho da Silva vai viver toda a vida dele num período, pelo menos em Portugal, sem dúvida, num período de instabilidade política muito forte. Portanto, 1906, ele nasce no Porto, mas logo a seguir vai reencaminhado para Barca d'Alva, com a sua família. Naquela altura ainda era só o pai, a mãe e ele. Ele vai passar uma infância tranquila. Barca d'Alva, para termos ideia, fica ali junto ao Douro, mesmo coladinho à fronteira, o mais longe possível quase do Porto. Tem uma infância tranquila, não se passa assim nada muito notável, até que ele volta para o Porto, entra no ensino, e uma coisa que acontece imediatamente é que ele destaca-se como uma pessoa de uma cultura e de um conhecimento enorme, alguém que bebe tudo, mais do que beber, que assimila tudo o que lê, destaca-se em termos de avaliações, tem sempre as melhores notas, e quando digo as melhores notas é 20, não é o máximo, continuamente. É sempre um aluno exemplar. Ele com 16 anos já está na capacidade de ensinar as pessoas ingleses, neste caso, que estão associadas à economia vinícola, que é muito importante no Porto. Ele ensina-lhes português, por isso já está com grande à vontade. Ele vai se inscrever na Faculdade de Letras do Porto e vai destacar-se sempre muito na questão das avaliações que vai fazendo. Ele vai tirar a licenciatura em Filologia Clássica, novamente com 20 valores, um aluno excepcional. Com 23 anos,
ele vai, neste caso, vai tirar o doutoramento, que é uma coisa que na altura não era qualquer pessoa conseguir tirar o doutoramento. A tese, ou vá, o título da tese de doutoramento dele foi o sentido histórico das civilizações clássicas. Novamente, pronto, pensa na parte, escusa estar a repetir, é sempre excepcional em todo o seu caminho. Com 30 anos, ele vai viajar para Paris. 30 anos, desculpa, 23 anos. Até lá já acontece muita coisa, com 23. E estamos a falar anos 30, que isto também é importante. Ele recebe uma bolsa, vai estudar História, vai estudar Literatura, e nesta altura, anos 30, o clima português começa a ficar mais fechado. Estamos a falar, obviamente, de Estado Novo, salazarismo. Portanto, e toda a natureza de Agostinho da Silva vai chocar diretamente com toda a política do Estado Novo. Por isso, 2 anos mais tarde, ele vai passar a ser colaborador de uma revista que era muito importante na altura, que era a Seara Nova, que era uma revista criada por intelectuais, pessoas que queriam passar ideias, mas também, no fundo, reuniam-se para avançar uma crítica contra o próprio regime mais opressivo que se vivia na altura. E ele era um crítico literário, escrevia sobre as biografias, ou seja, sobre a parte mais literária, mais da escrita dentro da revista. O que é que vai acontecer depois? Isto já é mais importante para compreendermos. Ele chega a ser professor no liceu em Aveiro, e estamos a falar de 1933, 1935, e aqui vai suceder-se uma coisa muito importante na vida dele, importante e absolutamente determinante, que vai ser, sai uma lei que foi conhecida como a Lei Cabral, que era uma lei que dizia mais ou menos assim: eu não pertenço, nem nunca pertencerei a uma sociedade secreta ou subversiva. Mais ou menos assim. E Agostinho da Silva não assina isto. E ele era um funcionário público. Então já aqui um problema, porque ele, ao não assinar esta lei, lê-se o documento que exigia que fosse assinado, ele demite-se. E os seus alunos ficam muito chocados com isto. O que é que aconteceu? Porque é que esta pessoa que é tão exemplar está a ser afastada pela opressão toda do regime? Porquê é que ele não assinou? Isto acho eu que é um dos mistérios. Por um lado, as pessoas que o conheciam são muito diretas. Dizem, ele não assina, não é que ele fizesse parte de uma sociedade secreta, mas ele queria reservar para si a liberdade de poder participar no futuro. Se ele fazia parte ou não, não sabemos, mas pelo menos é assim que foi interpretada a decisão dele. E ainda assim, ainda que tenha-se demitido, o percurso dele não fica de maneira nenhuma barrado. Ele recebe uma bolsa, ele vai para a Espanha, ele fica no Centro de Estudos de Madrid, fica a estudar a parte mais mítica associada à Espanha, só que em Madrid, em Espanha, começa a Guerra Civil. Novamente, regressa a Portugal. Infelizmente, os tempos politicamente estão muito instáveis, ele tem que regressar a Portugal, e aqui surge-lhe uma ideia que é genial e absolutamente revolucionária, que é começar a produzir, e quando digo começar a produzir ele mesmo escrevia, editava, ou seja, conseguia produzir uns folhetezinhos, uns caderninhos pequeninos, e começa a distribuí-los, começa a vendê-los. Foram cerca de 130 edições, ou seja, conseguiu com eles chegar até Portugal inteiro, sem dúvida. E estes caderninhos eram muito simples. Era no fundo, ideias sobre literatura, sobre filosofia, sobre autores, algumas citações que eles tinham escrito, ou seja, que estavam nos textos deles, comentar o papel do autor na cultura da sua época. Era assim, num clima de Estado Novo, onde cada vez as coisas eram mais ocultadas, mais silenciadas. Era uma forma das pessoas terem contacto com filosofia, com ideias mais elevadas, e de se libertarem, ou seja, de quase começarem essa aventura do que é ser humano, de começarem a contemplar e a trabalhar com esse tipo de ideias. Isto, obviamente, começa a ser um pouco mal visto pelo regime,
mas ainda o vão permitindo. O que é importante também para percebermos do caráter de Agostinho da Silva é que ele, ainda que tivesse ele próprio a ter despesas com estes cadernos, muitas vezes ele oferecia-os, muitas vezes ele vendia por um preço absolutamente simbólico, não era... Ou seja, já desde aqui se percebia o caráter dele de não está aqui para enriquecer, nunca foi o propósito dele e não vai ser, antes pelo contrário. Por isso, à medida que o tempo vai passando, ele vai percorrendo o país, vai acompanhado de um mecenas, vai fazendo palestras, vai fazendo conferências, vai projetando filmes, criando debates, vai projetando slides, e isto nos anos 30 e 40 era absolutamente revolucionário. Não era uma coisa que se conseguia fazer, nem havia vontade, porque era tanto ao contrário. A vontade era de silenciar o máximo possível e cada um ficar isolado no seu cantinho, falar baixo, já está, e deixar passar. Agostinho da Silva, com o seu percurso e as conferências e tudo o resto, ele já dava a ideia do percurso dele ser absolutamente o contrário. Ele chega a ir à Voz do Operário, aqui mesmo em Lisboa, e ele fazia uma coisa incrível, que era as pessoas que sabiam ler, ele organizava grupos de leitura para debater ideias com pessoas que não sabiam ler. Ou seja, grupos de analfabetos reuniam-se com pessoas que sabiam ler e assim podiam debater ideias. Porque, de outra forma, pessoas que estavam analfabetas estavam isoladas. Imaginem, num cenário de opressão, de ditadura, quem é analfabeto ainda mais isolado fica. Por isso ele tentava já desde cedo ir combatendo isso. Em 1943, dá-se aqui uma altura assim também novamente marcante na vida dele, que ele está a ir para Estarreja, vai fazer uma conferência e quando chega lá dizem-lhe: "Oh, Sr. Doutor, vai haver conferência ou não?" E ele: "Claro que há conferência." O que é que aconteceu? Chega à PIDE, não na altura em que ele está, ou seja, ele dá a sua conferência, mas depois a PIDE consegue saber. A PIDE é a polícia política. A PIDE consegue saber quem é que estava nessa conferência e prende aquela gente toda. Começa a receber ameaças de morte. O Agostinho da Silva todas as cartas que ele recebe começam a ser fotografadas. A censura prévia começa... Quando digo prévia era, se alguém queria escrever alguma coisa antes de sair, antes de ser publicada, passava lá a canetinha a dizer isto sim, isto não, isto sim, isto não, e normalmente muita coisa ia fora. E esse cerco começa a aproximar-se dele. Então, chega um ponto, naturalmente, porque a expressão da alma dele não podia ser contida, ele próprio tinha que ser verdadeiro ao que pensava. Ele continua a fazer o trabalho dele e chega um ponto que é preso. E ele é preso por causa de uma publicação, que isto acho também é curioso. A publicação chamava-se Cristianismo e aparece escrito nesta publicação isto que eu vos vou ler. Diz assim: "Deus não exige de nós nenhum culto. Prestamos a nossa homenagem a Deus, entramos em contacto pleno com o universo, quando desenvolvemos a nossa inteligência e o nosso amor." Altamente, eu diria, provocador, numa altura onde o Estado Novo e toda a Igreja Cristã estão absolutamente interligados e um protege o outro, protegem-se mutuamente, e aparece esta pessoa a dizer: não é preciso culto, não é preciso. Vamos diretos à fonte. Ele fala muito dessa, não por estas palavras, mas a ideia dele é um bocado esta. E quer dizer, claro que isto não é muito bem visto. E eu vou-vos ler só uma quadra daquelas pequeninas para percebermos um pouco qual é que é a visão de Agostinho sobre isto. É uma quadra muito pequenina e chama só Fé, ou é sobre fé. Diz assim: "Como de fé sou eu todo, me serve uma qualquer fé, a que estiver mais à mão, a que estiver mais ao pé. Contanto que o que ser quero nela se espelhando veja, um nada que a nada impede e que inteiro a tudo almeja." Eu vou dizer isto outra vez porque ele inverte muito a ordem das palavras e depois é preciso mastigar um pouco. "Contanto que o que ser quero nela se espelhando veja, contanto que eu quero que na fé se veja espelhado, um nada que a nada impede", nada no sentido de quase de absoluto. Quando falamos de Deus, o Deus que Agostinho fala,
a visão que ele tem é absolutamente panteísta. Não há nada fora de Deus. Tudo é Deus, tudo está contido ou faz parte de Deus e da mesma forma não há tanto uma religião que tenha um Deus e as outras estão erradas. Elas, de certa forma, todas são expressão ou são vias de acesso a um só Deus, a um mesmo Deus. Claro que isto, na Igreja Cristã, pensa, está louco, nem pensar, isto não é assim que funciona, a coisa não corre bem. Então, ele é preso, ele passa 18 dias na prisão do Aljube, que fica ali ao lado da Sé, que de certeza que muitos de nós já passámos, foi lá que ele ficou 18 dias. A coisa naturalmente corre muito mal, porque sabe-se que ele fica isolado, fica a coxear, tem sangue, ou seja, começa a ter sangue na boca, não sabemos se foi torturado, se esteve doente, mas claramente não foi muito bem recebido. Quando ele sai, passado estes 18 dias, ele fica com um termo de residência forçado a estar no Algarve e não está bem, não só fisicamente. Aliás, eu diria que no caso de Agostinho da Silva não é tanto a parte física a mais importante, mas moralmente ele fica absolutamente revoltado com o que aconteceu e extremamente desapontado com Portugal inteiro. Como é que Portugal chegou a um ponto de permitir que as coisas ficassem como estão? O que é que acontece? Vai se exilar e vai para o Brasil. E grande parte da vida de Agostinho da Silva, aliás, eu até diria, não há maneira nenhuma de compreender Agostinho da Silva sem perceber que a grande parte da vida dele é no Brasil. Diríamos, ele é português, ele é brasileiro. Vamos ver que ele é um pouco de tudo. A própria limitação ou o conceito que ele tem de Portugal ou de português é muito amplo. Não é sem dúvida o que nós estamos a pensar. Então, ele vai para o Brasil. Antes de chegar ao Brasil, ele chega a ir à Argentina, chega a ir ao Uruguai, chega a dar aulas. Ele consegue rapidamente entrar nos meios. Foi um pouco para ver como é que era o ambiente político de cada país, mas finalmente ele fica no Brasil e vai unir-se com um grupo, ou vai fundar uma comunidade de intelectuais numa fazenda, que chamava-se a Fazenda Penedo, que, para imaginar como é que seriam aquele povo ou aqueles dias, pensem que viviam todos juntos, cozinhavam juntos, acordavam cedo, faziam ginástica, pintavam o que queriam, escreviam o que queriam, quase numa vivência desta utopia que Agostinho da Silva vai defender toda a sua vida. Ali a coisa estava já a ser vivida. E eles, de certa forma, não só eram intelectuais, e isto é muito importante para compreendermos, mas também ajudavam a sociedade que estava à volta daquela comunidade. Eles tinham uma vontade muito grande de ajudar pessoas que eram pobres ou desfavorecidas, pobres de pão, como ele próprio diz, pessoas que não tinham comida, pobres de saúde, pessoas que eram doentes, pobres de sabedoria. Tentavam ajudar as pessoas todas à volta. Não era simplesmente um grupo de intelectuais que se isolava, era tanto pelo contrário. Reuniam-se e estavam totalmente abertos à comunidade para poder ajudá-los. O que é que podemos falar de Agostinho, que acho que aqui já se começa a compreender muito bem? É a questão de liberdade. E ele passa a vida inteira a tentar ver a questão da liberdade de todos os ângulos diferentes para tentarmos compreender realmente o que é que estamos aqui a falar. E quando ele fala de liberdade, não é tanto uma liberdade para fazer o que eu quero quando eu quero, ou digo de outra forma, não é apenas uma liberdade para fazer o que eu quero quando eu quero, mas também uma liberdade de compromisso. Eu tenho a liberdade para me comprometer com mim mesmo, ou seja, com as minhas escolhas, com a minha parte mais nobre, mais superior, se quisermos chamar, mas também um compromisso para com os outros. Eu, em liberdade, escolho servir os outros. Esta ideia de Agostinho da Silva vai muito ao encontro, quase de um espírito franciscano, de a vida obviamente, não é para reunir riquezas, tanto pelo contrário, as riquezas são uma forma de impedir-me de chegar aos outros, isola-me dos outros, faz com que eu comece a ficar, não seja tanto eu que possuo as minhas riquezas, as riquezas é que me possuem em mim, e eu quero juntar mais ainda. A coisa começa a ficar mais complicada quando
quando vamos nesse sentido. Uma imagem boa é quando o dinheiro, quando falamos de riqueza, quando o dinheiro, em vez de estar sempre guardadinho no meu bolso, sobe-me até à cabeça. E a partir daí, quando sobe-me o dinheiro até à cabeça, começo a pensar... É uma doença, a palavra certa é uma doença. Começa a funcionar totalmente à volta disso. A questão da liberdade também que é importante para compreendermos. Deixa-me só ir buscar aqui um textinho, porque ele tem aqui umas frases que são muito boas. Para se compreender a visão que ele tem de liberdade. São frases curtas, mas vamos ver uma a uma. Diz assim: não há liberdade minha se os outros a não têm. Isso já diz tudo. Eu não consigo ser livre se à volta de mim estão pessoas escravizadas. E escravizadas pelo quê? Isto é importante. Não é só uma vontade externa que as impede de se expressarem. É também escravidão dos seus próprios desejos, do seu próprio egoísmo. E se à volta de mim estão pessoas que são escravas quase delas próprias, eu não consigo estar livre. Ou seja, isso já fala muito do caráter dele da necessidade de chegar até às pessoas, de ajudar as pessoas. E isso no Brasil no Brasil e cá em Portugal a mesma coisa. Vai acontecer muito. Outra frase diz assim: se dizes tens de ser livre, me prendes ao contrário. Isto é muito giro, porque é totalmente aquela ideia de Agostinho da Silva. Ele fala muito estas questões assim um pouco contraditórias. Ele diz assim: se me forças a ser livre, isso já é uma prisão. Porque estás-me a impedir de ter a escolha de não ser livre. A liberdade de Agostinho da Silva, que ele professa a vida toda, é uma liberdade absoluta. Até a liberdade de poder escolher deixar de ser livre. Uma coisa que não é restringida por absolutamente nada. E acho que é um pouco difícil compreender isto. Terceira, diz assim: a liberdade só existe quando todos os nossos atos concordam com todo o nosso pensamento. Isto é muito bom, muito importante. Se eu penso de uma forma, sinto de outra forma e ajo da terceira forma diferente, eu não sou livre. Eu ando como se fosse quase uma bandeira ao vento. Os meus pensamentos atiram para um lado, as minhas emoções atiram para o outro, eu ajo de outra forma, não corre bem. Tem que haver uma unidade no ser humano, tem que haver uma forma de... Ou seja, eu reconheço que se eu penso de outra forma, se eu penso de uma forma, eu ajo de acordo com essa forma. Se eu reconheço que mentir é errado, eu não vou mentir. Se eu reconheço que é correto ajudar as pessoas, eu ajudo as pessoas. E já está. Uma pessoa quase como integral, coesa. Não está feita em bocadinhos. E a última, que esta já tem um pouco a ver com livre-arbítrio, diz assim: consiste o livre-arbítrio em voluntariamente cumprir o fado. E esta também tem muito que se lhe diga, porque quando ele fala de fado, isto é um conceito muito abrangente. Estamos a falar de destino, estamos a falar também do caminho de realização de cada pessoa. Se o meu caminho para me realizar é X, e o que é o livre-arbítrio? Eu escolher esse caminho, eu escolher percorrer esse caminho. Eu compreender que não é... Ou seja, ainda que eu possa escolher qualquer coisa, o meu fado é seguir este caminho, o meu destino é seguir este caminho. E eu, ao segui-lo, ao escolher segui-lo, lá, ou seja, enquanto o percorro, realizo-me. Sou livre enquanto me comprometo a percorrê-lo. Sim? Passa-se algum tempo... nos anos seguintes, ele, na verdade, vai andar um pouco pelo Brasil todo e sinceramente, tentar compreender o tipo de obras que ele fez. Para ter ideia, ele chega a ser professor de zoologia, de entomologia, professor mesmo. A entomologia, por exemplo, é estudo de insetos, para se ver o quão abrangente esta personagem era. Chega a fundar como se fosse uma reserva natural, especificamente num sítio. Ele vai estar na origem de muitas universidades no Brasil. Ele vai fundar departamentos... vai andar ali um pouco por todo lado. Em 55, ele vai fundar o Departamento de Cultura de Santa Catarina. Isto já no sul, ao pé de Florianópolis. E Departamento de Cultura porquê? Isto é outra coisa que acho que é muito boa compreendermos de Agostinho da Silva.
cultura para Agostinho da Silva não é escrever ou fazer música ou recitar poesia. Para ele, cultura é tudo. É cozinhar, é bordar, é pintar uma porta. Poesia, ele vai buscar, ele não chega a dizê-lo, mas poesia vem de poiesis, que é um conceito que já vem desde Aristóteles, que é a ideia de produzir. Toda a ação humana, para Agostinho da Silva, é poesia. Não há uma forma de uma pessoa expressar a sua alma sem ser de uma forma poética. Se for a sua alma, se não for uma expressão dos seus desejos, das suas angústias, do que seja, se for da sua alma, é poesia. E ele torna isso bastante claro. Então, para se compreender isto, uma citaçãozinha que ele escreveu. Diz assim, dizia que o português é plural. E é na sua pluralidade que ele tem de se afirmar. Isto é muito interessante, porque muitas vezes nós queremos definir uma coisa quase como se fosse engavetá-la, encaixotá-la, pôr os limites, e o que Agostinho da Silva vai dizer, a própria natureza do que é ser português é não estar limitado. A sua natureza é ser abrangente, abarcante, englobar diferentes culturas, diferentes povos, diferentes línguas. A própria natureza do português seria esta. E quer dizer, é um pouco difícil de imaginar, mas a ideia que Agostinho da Silva tem de Portugal, por exemplo, é muito abrangente. É todos os povos ou culturas, todas as nações que tiveram contacto com a língua portuguesa ou com a cultura portuguesa. Para Agostinho da Silva, isto é Portugal. Vai saber, estamos a falar que era quase o desejo de Agostinho da Silva, do mundo todo. Para ele, porquê ficar limitado a um bocadinho de terra? Porque toda a gente podia e ele pensava, devia ter esta própria natureza de não excluir, de abraçar, de incorporar, de compreender, de ver de ângulos diferentes. Muito do percurso dele era esse. Uma das grandes admirações que Agostinho da Silva tinha foi justamente por Fernando Pessoa, que ele considerava como se fosse o expoente máximo do homem que se cumpriu a si próprio. Ou seja, como se a obra, ou digo de outra forma, como se a vida inteira de Fernando Pessoa fosse a sua obra. Tudo, não só todo o texto que ele produziu, mas como se a própria personagem Fernando Pessoa fosse ele também uma criação de um espírito que encarnava em diferentes personalidades. E, de certa forma, ele considerava que o caminho era um pouco por aí, passava por aí. Ele faz uma comparação muito boa com os grandes pensadores do Renascimento, fala especificamente de Leonardo da Vinci, como a meta que toda a gente devia perseguir. Alguém que tendo interesse em diferentes áreas, explorou-as e desenvolveu-se em todas elas. Se pensarmos em Leonardo da Vinci, não houve quase área nenhuma onde ele não se realizou e não foi incomparável. Ou seja, não conseguiu atingir o cume do que era possível em cada uma delas. Por isso, ele quando fala nesta Portugalidade de englobar tudo, ele diz assim, e isto é uma daquelas frases que acho que é determinante para compreendermos. Ele diz assim, um homem não nasceu para trabalhar, nasceu para criar, para ser poeta à solta. Poeta à solta é a frase máxima, ele repete-a N vezes para tentar dizer exatamente o que quer dizer. E o que é que ele quer dizer com trabalhar? Isto é importante, porque para Agostinho da Silva, trabalho é sinónimo de uma repetição laboriosa, aborrecida, que eu sou forçado a fazer devido a um sistema social imperfeito. Ainda, ele tem outra ideia, que já vamos reunir isto tudo. Ele tem outra ideia que é, se eu tenho que trabalhar, é porque ainda não vencemos a guerra contra a carência. E ele fala disto. O que é a guerra contra a carência? Para ele, um futuro utópico, e ele quando nós falamos utópico, para ele não é nada utópico. É uma coisa que só temos que caminhar que chegaremos lá. Só temos que continuar. Chegar-se a uma altura onde a vida é absolutamente gratuita e não é necessário trabalhar.
toda a gente seria este chamado poeta à solta. As pessoas expressavam-se de acordo com a sua natureza, caminhavam, ajudavam-se umas às outras, e muito do caminho, muito do que ele fala é isto. Quando ele se foca na questão do trabalho, como sendo uma coisa negativa, a visão que ele tem é aquela judaico-cristã que fala do trabalho como um castigo que vem já desde o tempo de Adão e Eva. Desde aí começa o trabalho e desde aí começa um castigo e ainda não nos conseguimos livrar dele. A questão é um pouco esta. Ainda somos forçados a trabalhar porque não conseguimos socialmente, economicamente, estruturalmente na nossa sociedade, ainda não conseguimos chegar a um ponto onde não é necessário trabalhar. Toda a gente pode ser um poeta. Um poeta como este que estamos aqui a falar. Ou seja, todos nós podemos ser poetas. Ser poeta é expressar-nos de acordo com a nossa natureza. Em 59, ele está em Salvador, na Universidade Federal da Bahia. Aqui ele vai fundar o Centro de Estudos Afro-Orientais. Toda a história de Agostinho da Silva é isto, que é fazer pontes entre povos, entre culturas que até então toda a gente tinha a certeza que não estavam isolados. E ele chega e começa a fazer pontes, começa a pôr as pessoas a dialogar umas com as outras, a aprender umas das outras. E já está. Ele foca muito a questão dos intelectuais, porque ele diz que há um grande problema com os intelectuais é viverem isolados das pessoas. Ele diz, tem que ir para o povo, tem que falar com a gente, porque muitas vezes aquilo que eles estão a ler em livros já foi superado pelas pessoas através da sua própria experiência, das suas vivências, que já não faz sentido estar a debater certas ideias quando o próprio povo já ultrapassou isto. E há que ir para ter com as gentes e aprender e estar com elas. Ele foca muito isso. Mas então, Centro de Estudos Afro-Orientais. Ainda na Bahia, ele vai também fazer um curso de Filosofia do Teatro, que tem um sucesso tremendo, que vai chamar muitas personagens artísticas da época, pessoas que hoje mesmo nós conhecemos, que grandes músicos brasileiros tiveram contacto com o Agostinho da Silva já nesta altura. E ele começa a trabalhar e a fazer contacto também com países africanos. Nessa altura havia um governador, uma pessoa muito, muito interessante no Senegal, e ele vai conseguir não só estabelecer contacto com esta pessoa que está no Senegal, com este governador, mas envia livros, começa a ensinar português no Senegal, começa a trazer pessoas do Senegal para o Brasil. E quando digo pessoas, não só do Senegal, mas nigerianos, pessoas do Ghana, senegalenses também, então, e brasileiros, envia-os para lá. Ou seja, começa a estabelecer esta ponte e, graças a Agostinho da Silva, ainda hoje é ensinado português, especificamente no Senegal. É uma coisa que foi uma semente que foi lá colocada e que germinou e ainda hoje está viva. Por isso, muito do trabalho que ele fez passou por aí. Especificamente na Bahia, 90% das pessoas tinham uma origem africana. E então ele vai se aproximar muito, ou vai se interessar muito pelo candomblé. E o que é o candomblé? Estamos a falar de uma religião afro-brasileira que de certa forma deriva de cultos tradicionais africanos e que tem uma crença num ser supremo, mas que também presta culto a poderes da natureza, ou deuses, se quisermos chamar, que são os orixás. E ele, da mesma forma como este texto que eu vos li, que eu não tenho uma fé, tenho fé que engloba necessariamente tudo, ele aproxima-se, ele vai aos terreiros, fala com as pessoas, ele chega a ser muito próximo de uma mãe de santo, que é uma senhora que coordena as cerimónias. Ele chega a ser Ogã ou Ogá, que é um título de uma pessoa que não é que canalize um orixá, mas que, estando sempre lúcido durante uma daquelas cerimónias, podia trabalhar com a energia de cada orixá, porque cada um deles é muito próprio e é muito diferente. Então, ele participa destas cerimónias porque para ele não há problema nenhum, ele não rejeita as coisas, ele faz tudo ao contrário, ele derruba os muros e quer se aproximar. Começa também um curso de Yorubá,
que é uma língua específica, uma língua e uma cultura específica do oeste africano. Por isso, ele está sempre muito próximo das pessoas. É, graças a este curso de Yorubá, que é a primeira vez que entram pessoas sem qualquer formação escolar em universidades no Brasil. Começou aqui. Começou, e que eu saiba, não sei se mantém hoje em dia. A ideia de Agostinho não era tanto a de dificultar a entrada das pessoas nos cursos, é tanto ao contrário, é que eles chegassem, que os cursos fossem abertos a qualquer pessoa, que não fosse limitado pela cultura, pelo conhecimento, nem pelo dinheiro. Ele queria até que, ou seja, haverem universidades que formassem pessoas que criassem universidades. Ele queria espalhar o conhecimento, espalhar a cultura por todo lado. Queria levar as pessoas todas e não queria que houvesse de maneira nenhuma barreiras para as isolar. Por isso, ele procurou sempre estes caminhos de união entre povos, entre religiões, e numa das entrevistas que ele deu, é umas entrevistas que eu já vou falar mais à frente, mas chamavam-se Conversas Vadias, e numa delas, ele curiosamente é entrevistado por Hermano José, e perguntam-lhe de todas as igrejas, quando se diz igrejas, é religiões, todas as que ele conhece, qual a melhor? E ele responde assim: a mais bem pensante seria aquela que as pensasse todas juntas e que desse como resumo geral e que, sem as prender, as integrasse como todas num todo. Isto é incrível. O que ele está a dizer realmente é que todas as religiões deviam não estar costas voltadas umas para as outras, mas todas deviam estar unidas e todas deviam compreender que estão a caminhar na mesma direção e muitas vezes combatem umas com as outras, maltratam-se umas às outras, isolam-se, quer dizer, não se ajudam a avançar mais ainda, e a visão de Agostinho é tudo ao contrário. Uma religião, uma verdadeira religião, a própria religião, isto é importante e nós falamos muito na Nova Acrópole, a religião vem de religare, vem de reunião. Então, quando falamos de uma religião, necessariamente estamos a falar de algo que une as pessoas umas com as outras, une as pessoas com elas próprias e une as pessoas com Deus. Eu disse uma série de is, porque não pode ser só uma destas coisas. Se uma religião só une as pessoas com elas próprias e não une com Deus, não é religião. Se uma pessoa só une com Deus e as pessoas estão isoladas, cada um na sua, não é uma religião. E se calhar, desta forma, vamos ver que hoje em dia há poucas religiões, ou se é... Bem, é um assunto que dá que pensar. Para Agostinho da Silva, uma religião, verdadeira religião, tem que reunir todas. Não exclui ninguém. Continuando. Em 61, ele estava-se a construir Brasília, a capital do Brasil foi construída foi toda planificada, toda construída de uma vez, e da mesma forma que se estava a construir a capital do país, estava-se a construir a capital das universidades, que seria a universidade que reunisse todas as universidades. Reunisse no sentido que fosse quase um núcleo, o centro, que aglutinasse todas elas. Aí ele vai fundar um centro que vai ser muito importante, que é o Centro Brasileiro para Estudos Portugueses, que a ideia dele é sempre que haja estes centros de atração de todos os cantos do mundo para pessoas que falassem ou que tivessem contato com a língua portuguesa. Um ponto de comunicação, de partilha, das pessoas falarem umas com as outras. E este intercâmbio cultural que se ia gerar aí, as pessoas iam partilhando, iam aprendendo das vivências e até da Portugalidade dos diferentes povos e quer dizer, daí surgiu uma grande riqueza, que a ideia é sempre essa. Para ele, aquela ideia que eu já falei há pouco, Portugal é todo o sítio onde se fala e vive a cultura portuguesa. Tudo. Portugal. E já está. Que é uma ideia, claro, que hoje em dia especificamente, nem pensar. A visão dele é sempre plural, universalista, que não rejeitado de maneira nenhuma. Então, para ter ideia também de como é que era esta personagem, ele, ao mesmo tempo que está a fundar um dos centros académicos mais importantes do país, ao mesmo tempo está a viver num barraco ao pé da universidade, e um barraco, pensem, literalmente um bocado de madeira que ele construiu, e está lá com os seus discípulos, e esta questão dos discípulos já vamos ver mais para a frente, que ele não gosta nada dessa palavra.
ele está a viver no seu barraco e as pessoas pensam, mas o homem é louco, parece um bicho, está lá, o que é que ele está a fazer? Porque ele tem sempre esta postura muito, muito franciscana de eu quero ter o mínimo imprescindível, o necessário, e tudo o que é além do necessário, ele doa. Ele pega no ordenado dele e ele começa a oferecê-lo. Ele vê as pessoas que necessariamente que estão a precisar, mais do que ele, e vai dando. E as pessoas pensam, está louco? Mas para ele era perfeitamente natural. A questão de liberdade que falei-vos há pouco tem muito a ver com isto, porque para ele, e ele fala muito na questão de, por exemplo, dos votos, que era uma coisa que se fazia no século XIII e não só. Por exemplo, votos de pobreza, votos de castidade, votos de obediência. E ele tem uma visão muito interessante sobre isto, porque ele diz assim, no voto de... E o que é cada um? O voto de pobreza é a pessoa não tem posses. Não há uma única posse. Não tem... Nem a roupa do corpo é sua. Um voto de obediência é, se alguém lhe diz é necessário fazer isto, é para fazer isto, a pessoa faz, obedece. Já está. Um voto de castidade é não ter filhos. Não se envolver com uma mulher ou com um homem. E ele diz uma ideia muito interessante, que é o voto por exemplo, o voto de obediência liberta-me de ser possuído por mim próprio. O voto de castidade liberta-me de ser possuído por outra pessoa. O voto de pobreza, não sei se já repeti, o voto de pobreza faz com que eu não seja possuído pelas coisas. É interessante isto. Nós, quando pensamos imaginar uma pessoa que faça e que aplica estes 3 votos, pensamos, coitado, é um escravo autêntico, está absolutamente aprisionado. Para Agostinho da Silva, ele diria, não, é o mais livre de todos. Não é possuído nem por pessoas, nem por ele próprio, nem por coisas. Totalmente livre. Livre para ser ele próprio, o tal poeta à solta. Seria algo que se conseguiria viver através disto. Então, este espírito franciscano, ele continua a viver, continua a chocar muito as pessoas que o conhecem. E ele diz assim, uma frase sobre isto, diz assim, ao fazer-se um voto de pobreza não eclesiástico, ele está a libertar-se da posse que o ter tem pela pessoa que tem. Eu, se possuo uma coisa, parece que eu é que a possuo. Pensa no telemóvel, um exemplo rápido, simples. Eu tenho que andar com ele todo o dia. Quem é que possui quem? Vamos a ver, se calhar não é só uma ligação, eu possuo esta coisa, eu faço o que eu quero com ela. Não, porque se eu ando com ele para todo o lado e se eu não posso parar e e as mensagens e os comentários, os gostos, o que seja, se calhar vamos a ver que o telemóvel possui-nos a nós. E o Agostinho da Silva seria, larga isso. Isto é um problema. Larga enquanto podes. Para compreender também a questão do serviço e da liberdade que estamos a fazer, há uma quadra muito curtinha, muito boa, que ele diz assim, ó bela cavalaria, cavalo bem arreado, para o ser galope largo, para o ter freio apertado. Isto quase que reúne tudo o que estamos aqui a falar. Quando falamos de cavalaria ou de cavalo, cavaleiro, estamos a falar de 2 coisas muito simples. Estamos a falar do espírito e da personalidade do ser humano. O cavalo é a personalidade. O cavalo bem arreado. Quando falamos de personalidade, estamos a falar dos meus medos, dos meus gostos, paixões, tudo o que me limita, tudo o que me aprisiona, bem arreado, controlado. Arreado não é só prender, é controlar para poder navegar. Pensem num cavalo e eu quero conduzir-me, a minha personalidade, o meu cavalo, quero conduzir-me pela vida, quero fazer, quero servir, quero ajudar os outros, tenho que controlar o meu cavalo. Se não controlo, e o cavalo, neste caso os meus gostos, o que seja, está solto, anda por aí, pode pisar alguém, pode-se mandar do precipício, causa um problema. Então, para o ter freio apertado, para o ser, a sua essência, a sua expressão, galope largo. Normalmente isto é difícil, não é? Normalmente aliás, só pensar na nossa vida, é muito mais fácil concentrarmos em ter. E pensamos que quanto mais eu tiver, mais eu serei. E se calhar Agostinho Silva diria tudo ao contrário. Se tu tens muito, ou um pouco aquela ideia de há pouco, se
Se o ter te subiu à cabeça, estamos com problemas. O cavalo não está bom, vai-se mandar, vai correr mal. Para o ser, galope largo. Ele faz muito esta distinção nos seus textos e nas suas obras entre ser e ter. E é muito claro qual é que é o importante e qual é que deve receber toda a nossa vida, toda a nossa energia. Porque se for só simplesmente ter, o ser morre, como se estivéssemos a regar um deles e só tivéssemos a mesma água, e se só regamos o ter, o outro morre. E se morre o ser, é gravíssimo. Se morre o ter, ele próprio demonstrou que não é necessário um ter assim tão grande para se realizar e para ser feliz. Em 1964, no Brasil, acontece novamente um desastre que anda atrás dele, que vai haver aqui um golpe militar. Ele continua no Brasil, continua a ajudar as pessoas. Isto não é nada bem visto, torna a vida novamente muito difícil para Agostinho da Silva, porque ele continua sempre do lado do povo, e isto não era bem visto pelas autoridades. Isto foi em 64. Em 68 acontece uma viragem importante em Portugal. Salazar morre. Começa a parecer que as coisas vão mudar. Não imediatamente, mas começa a haver a esperança que enfim, começa a renascer Portugal novamente. Isto faz com que ele regresse a Portugal em 69. Pensa-se que a ditadura vai acabar, que as colónias teriam um estatuto diferente, e Agostinho tinha uma visão muito simples. Muito simples, quer dizer, não havia maneira nenhuma de aplicá-la e não se aplicou, mas era que existisse a criação de uma continuidade que fosse luso-afro-brasileira. Toda unida. A tal ideia de Portugal. Todos reunidos. Ele queria, só para verem o quão revolucionária esta ideia seria, queria um passaporte comum para todos os países de língua portuguesa. A visão dele era totalmente abrangente. Não havia fronteiras. A fronteira era a fronteira da alma das pessoas. Se é que se pode dizer, portanto, não havia nenhuma. Claro que nada disto acontece. Dá-se o 25 de Abril, em 74, vai-se avançar com uma descolonização apressada, com todas as consequências que isso trouxe, e é isso, ele regressa a Portugal. Já em Portugal, e talvez porque ele sentia que estava-se a aproximar o fim da vida dele, o fim no sentido em que ele, como se fosse quase o capítulo de um livro, ele teve um capítulo em Portugal, teve um capítulo enorme no Brasil, e quase como o herói que regressa à casa, ele regressa a Portugal. Sendo que há trabalho a fazer lá, sendo que os tempos vão mudar e que vão passar coisas interessantes em Portugal, portanto, ele regressa. E mantém sempre, isto é interessante, e as pessoas que o conheciam falavam muito isto, ele mantém sempre uma correspondência com pessoas do mundo todo, está sempre a escrever. Escreve cartas para o Japão, escreve cartas para a América, para o Brasil, para a África, para a Europa, está sempre a escrever. Até há umas senhoras que eram secretárias dele, que o acompanhavam, e essas senhoras eram analfabetas, não sabiam ler, e ele enviava-lhes cartas. Quer dizer, escrevia. Queria manter esta ligação sempre, a tal questão das pontes que uniam as pessoas estarem sempre bem fortes. E ele foi, naturalmente, um grande escritor. Mas um escritor, isto é importante para compreendermos, ele nunca se considerava autor de coisa nenhuma. Porque ele tinha uma ideia muito, muito interessante, que ele dizia assim: nós ainda não compreendemos como é que isto funciona. Ele dizia isto, a cabeça ou o cérebro, ainda não compreendemos como isto funciona. Porque ainda não percebemos se o cérebro é uma máquina que pensa, que produz ideias, ou se é um detector de ideias. Como se as ideias pertencessem a um outro mundo, a outro plano, que andassem por aí e o cérebro capta as ideias. Como se elas tivessem existência externa, fora de nós. E Agostinho da Silva tem sempre muito esta postura. Quando alguém lhe pergunta, sabendo quase o que é que ele vai responder, ele vira aquilo tudo ao contrário. Eu não sei se eu penso, não sei se tu existes, não tenho a certeza. A questão que ele dizia é isso. Não tenho a certeza se um de nós não está a imaginar o outro. Ele conseguia virar aquilo muito rapidamente do avesso, e as certezas que a pessoa tinha, sabe? Eu não sei se eu estou a imaginar o Agostinho da Silva. Pois, sim. Ele tornava isso... Pronto, desmanchava muito rapidamente as certezas.
Portanto, um grande escritor, ele também tinha uma visão mítica do papel de Portugal. Isto também é importante para o compreendermos. Porque ele dizia assim, da mesma forma que Portugal foi o único que conseguiu fazer o que fez no passado, tudo o que quisermos, ele chegava ao ponto de dizer, só os portugueses é que conseguiram pensar Portugal. Sem os portugueses não existiria Portugal, não existia a ideia de Portugal, fora tudo o resto dos descobrimentos. Ele dizia, da mesma forma que só os portugueses conseguiram fazer o que fizeram, só os portugueses no futuro conseguirão fazer o que farão. Quer isto dizer que no futuro há de haver a necessidade de algo que só os portugueses podem fazer. E ele via quase um papel mítico nisto. Ele foca muito a ideia, que é uma ideia muito complexa, que é a ideia do Quinto Império. E ele dizia, como outros disseram antes dele, que Portugal era este Quinto Império. Portugal no sentido da Portugalidade inteira. E o que era o Quinto Império? Era, de certa forma, um desejo de trazer o paraíso à Terra. Aquela ideia de criar-se um mundo gratuito para toda a gente, que um mundo onde todas as pessoas pudessem ser livres, que se vivesse um ambiente de fraternidade, era isto. E ele quando falava de futuro, ele falava disto como se fosse uma coisa concreta, real, que lá chegaremos. Sempre que lhe perguntavam, então, mas acha que é possível? Como? Ele, sim, lá chegaremos. Mais tarde ou mais cedo. Ele muitas vezes, penso eu, era considerado talvez tão... Muitas vezes diziam que era contraditório, era polémico. Ele não era nada contraditório, ele era muito claro. A questão é que ele muitas vezes falava de coisas que estavam muito, muito à frente no futuro. Estavam muito distantes. E falava de uma forma tão certa, com tal clareza, que as pessoas pensavam, não, ele perdeu a cabeça, isto não se pode explicar. E ele dizia, não, está lá. E ele via e vivia já isto. Já na sua própria vida. Portanto, ele defendia a gratuitidade para tudo, a tal ideia de já não ser necessário trabalhar, era esse o grande objetivo. As pessoas simplesmente eram o tal poeta à solta, queriam explorar, queriam criar. E para entender isto, ele diz assim, a tal frase, o homem não nasce para trabalhar, nasce para criar, para ser o tal poeta à solta, e porque ele é único, será a única obra daquele tipo no mundo. Isto é fundamental para compreendermos, porque ele foca muito esta ideia de todas as pessoas, em essência, são iguais, o tal ser é igual, em expressão, em aparência, da parte em personalidade, se quisermos, radicalmente diferentes, todos diferentes. E tão diferentes que a obra que cada pessoa vai fazer é necessariamente diferente. Não pode haver duas obras iguais porque são duas pessoas diferentes. E ele fala não só na questão da expressão de uma pessoa, fala também naquilo que as pessoas necessitam. Se as pessoas são diferentes, necessitam de coisas diferentes. É matemático. Nesse sentido, ele é totalmente contra a massificação que se assiste hoje em dia. Se as pessoas são diferentes, precisam de coisas diferentes, precisam de ideias diferentes, nessa ideia ele é muito claro. Para ele, por exemplo, as pessoas procurarem todas vestir a mesma roupa, terem todas as mesmas ideias, terem todas a mesma televisão, o mesmo carro, o mesmo telemóvel, ele diz que não faz sentido, porque são todos diferentes. Se a pessoa realmente, se tivesse em consideração o caráter e a natureza diferente de toda a gente, não faria sentido uma pessoa ter o mesmo que a outra tem, porque são as duas diferentes. E não teria que ser apropriado cada uma delas. Portanto, já vem com umas ideias bastante revolucionárias aqui. Ele também, outra ideia que ele tem, que ele insiste que as pessoas não têm qualidades nem defeitos. E todos nós diremos, não, eu sei enumerá-las, isto bom, isto mau. Ele diz, tem características. Já está, não há defeitos, não há qualidades. Porque ele diz assim, se quisermos, por exemplo, combater os defeitos de alguém, não sabemos nós se aquele defeito vai ser o que o vai fazer produzir uma grande obra no futuro. A sua dificuldade, ao superá-la, como sendo uma prova, ao superá-la, não sabemos se não é isso que vai resultar numa grande criação, um grande pintor, o que seja. Ele tem isso muito claro. Simplesmente há características e trabalhamos com elas. Não há... E trabalhamos, ou seja, damos
damos o nosso melhor. Ele recomenda também uma coisa que é nunca julgar. Isto é uma ideia que acho que é muito interessante e tem tudo a ver com o espírito filosófico dele. Ele diz assim, nunca julgar que aquilo em que se acredita é efetivamente a verdade. Muito claro isto. E ele defende, ele diz assim, ele fuge da verdade como de tudo. Porquê? Ele diz assim, se uma pessoa acha que tem, a frase é mais ou menos assim, ele acha que tem a verdade no bolso, ele diz, eu fujo dessa pessoa, porque quem acha que tem a verdade no bolso tem a Inquisição no outro bolso. Porque se tu achas que tens a verdade, tu és a primeira pessoa a começar a julgar os outros que não acreditam na tua verdade, na tua verdadinha. Se não acreditas na minha verdade, eu tenho aqui uma coisa para te dar. Uma inquisição, o que seja. Vou criticar-te. E isto é um problema, porque para ele a tal ideia de toda a gente ser diferente, de maneira nenhuma, necessariamente todas as pessoas têm que ser a sua própria verdade. Porque todas as pessoas, quase o caminho de alguém é descobrir quem é, descobrir a sua verdade. Uma ideia que é isso, é aquela ideia de tem uma coisa num bolso, tem a verdade num bolso e tem uma censura, o que seja, do outro é muito boa. Outra ideia excelente que ele tem, que ele diz que rejeita completamente a ideia de tolerância. Detesta essa palavra. Porque ele diz que a própria palavra, ou a própria ideia de tolerância, já está a marcar uma diferença. Se eu tolero alguém, eu já estou isolado dessa pessoa, começa já aí. E eu estou isolado dessa pessoa, eu tolero-a, eu permito que ela exista, eu reconheço que ela bem que está isolada de mim. E para Agostinho da Silva não faz sentido nenhum, porque ele diz que não deveria existir sequer uma diferença no íntimo. Não há diferença entre há sempre aquela separação entre o que é a essência da pessoa e o que é a personalidade. A essência é sempre igual, a personalidade sempre toda diferente. E nesse sentido não faz sentido haver tolerância. As pessoas são uma só. Há uma só humanidade. Então, ele regressa a Portugal. Aqui começa a ganhar uma grande projeção por causa daquele programa da RTP, que são as Conversas Vadias, que ele chega a ser entrevistado, era sempre um entrevistador diferente, fazem perguntas muito interessantes, ele rapidamente dá a volta, começa a acontecer uma coisa que imagino que ele não gosta muito, que é que começam a tentar-lhe pôr rótulos, a defini-lo, a encaixotá-lo, querem compreendê-lo, mas em compreendê-lo não na sua total abrangência, mas querem perceber qual é a caixa onde tu ficas. E Agostinho da Silva, habilmente, tira os rótulos. Alguém quer pôr um rótulo, ele sacode-os. Não há rótulos que colem nesta personagem. Ele simplesmente não. Pode ser assim, pode ser ao contrário. É quase a definição dele, é não ser possível colar-lhe coisas. Vão caindo. Sempre que lhe dizem, já considerou isso? Ele, sim. E outra coisa contrária, também já consideraste? Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá muito para limitá-lo, para defini-lo. Ele considera-se uma pessoa, porque quando tentam, às vezes dizem-lhe, perguntam-lhe se ele se acha como um mestre, como um guru, como um sábio, como um santo, como coisa. Ele diz assim, eu considero uma pessoa que tenta ser o mais simples possível e deixar que a vida me traga os problemas que eu vou tentar resolver. É simples isto. Eu vou percorrer o meu caminho o mais leve possível, sem acumular, sem arrastar, sem forçar a vida das outras pessoas. E quando surgirem problemas, eu não vou persegui-los. Quando eles aparecerem, eu tento resolvê-los. E os problemas, já vimos que a vida de Agostinho da Silva foi cheia de problemas. Ele teve sempre para tentar resolver. Ele, quando chega ao Brasil, ele diz claramente, ainda bem que cá estou porque o Brasil precisa de mim. Eu vim para dar ao Brasil aquilo que ele precisa. Ele está sempre a perceber, sempre a ver isto. Então, um pouco já para terminar. Ele continua a sonhar alto. A sua visão, sonhar alto, quando digo sonhar, não uma perspectiva simplesmente de contemplar, mas um sonhar construtivo, de criar esta sua visão de um mundo livre, gratuito, onde cada pessoa saiba viver e saiba deixar viver, muito importante, porque saber viver, estamos a falar de nós próprios, mas saber deixar os outros viver é muito difícil. Hoje em dia parece que queremos muito controlar, não chega às nossas vidas, queremos controlar as vidas dos outros. E é isso.
ele vai sonhando com este caráter português de unificação, de concórdia. Concórdia quer dizer coração com coração, estar unidos. Quer que este caráter português se espalhe pelo mundo todo, que de certa forma todo o mundo chega a ser português. É o grande sonho dele. E terminamos esta apresentação com esta frase que acho que é excelente e é excelente para também compreender, porque o Agostinho Silva praticamente nunca dá conselhos a ninguém. Ele foge de dar conselhos porque ele entende que há uma entrevista muito boa que lhe perguntou assim: "Seu professor, tem alguma ideia para dar aos jovens de hoje em dia?" Ele diz assim: "Eles que tratem das suas ideias. Não me metam nisso." E essa ideia está um pouco aqui. Ele diz assim, ou seja, raramente ele dava conselhos, mas está aqui um. "Aqui tem você um conselho que lhe poderá servir para a sua filosofia. Não force nunca, seja paciente pescador neste rio do existir. Não force a arte, não force a vida, nem o amor, nem a morte. Deixe que tudo suceda como um fruto maduro que se abre e lança no solo as sementes fecundas. Que não haja em si, no anseio de viver, nenhum gesto que lhe perturbe a vida." E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado.